20 minutos com Marcelo Yugen. Lafayette Santos Neves é paulista, tem 78 anos e mora em Curitiba há mais de 50. Doutor em Economia pela UFPR, é professor aposentado da mesma instituição. Pesquisa o tema transporte coletivo desde 1980. É membro titular do Conselho da Cidade de Curitiba, Concitiba, e autor do livro Movimento Popular e Transporte Coletivo em Curitiba, publicado pela editora Cefúria. Professor Lafayette Neves, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Professor, quais são as diretrizes que devem nortear o transporte coletivo em grandes centros urbanos? Olha, o transporte coletivo, ele é estratégico para o funcionamento da cidade, da produção, da circulação de mercadorias. Portanto, ele tem que ter, por um princípio básico, estar cada vez mais próximo do usuário, para que o usuário tenha facilidade de se locomover no espaço urbano. Curitiba ganhou fama mundial pelo seu sistema de transporte coletivo, cuja concepção inovadora foi copiada em vários países. Mas isso foi há mais de 40 anos. Com toda a inovação, tecnologia e logística que aconteceram desde então, podemos afirmar que ainda hoje o nosso sistema é eficiente para a capital paranaense? Olha, Marcelo, e todos que estão nos acompanhando, perdeu muito em qualidade. A cidade se expandiu muito. Nós tínhamos uma população, no início da implantação com Jair Lerner em 74, do chamado ônibus expresso, já nas estruturais com canaleta própria, em 74, tá? Ele vinha de Santa Cândida até a Rui Barbosa, depois se estendeu da Rui Barbosa ao Pinheirinho, depois vieram as demais linhas, né, sentido leste-oeste, dentro de canaletas. Porém, hoje a cidade, na época, ela tinha em torno de 400 mil habitantes. Quando eu cheguei em Curitiba, em 1970, era em torno disso, não aumentou tanto. Hoje tem 1.870.000 habitantes, né, no censo anterior. E o sistema de transporte, ele não se expandiu tanto, observando a cidade, o que teve de inovação? A linha verde. Mais nada, nenhuma outra pista exclusiva foi construída. O sistema também de alimentadores foi um sistema que, para uma população menor, ele fluía bem e dava qualidade, conforto. Hoje os ônibus estão super lotados, tanto nos alimentadores que levam os usuários até os terminais, e não tem mais aquela qualidade. Os ônibus são super lotados. Todas as entrevistas e todas as mídias têm demonstrado isso diariamente. Então não houve uma expansão proporcional. E também quebrou-se, não é, aquela unidade que tinha de integração entre a região metropolitana e Curitiba, por uma briga política entre o ex-prefeito Gustavo Fruit e o ex-governador Beto Richa. E não se recompôs mais, não é? Outra questão fundamental, o custo da passagem está realmente levando os passageiros a abandonarem o sistema de transporte coletivo por meios de transporte mais econômicos, que foram quando entraram os aplicativos. Inclusive o sistema de táxi teve que reduzir o seu preço de transporte ao nível do Uber, por exemplo. Então é mais fácil hoje, né? Você pegar com 2, 3 pessoas o Uber coletivo, sai mais barato do que pegar um ônibus, né? E também
o automóvel individual acaba saindo quase nas mesmas condições, não é, de locomoção do que o ônibus. Por quê? Você gasta aí para 2 bilhetes R$ 11, para 4, 22. Isso vai dar 1/3 do salário mínimo numa família de baixa renda, não é? E essas famílias não estão suportando, estão tirando do alimento dos seus filhos, da sua família, para pagar o ônibus. Ele é obrigado a fazer isso, porque Sim. ele precisa, ele não tem veículo, não é, próprio. Mas há uma contradição bem interessante aí nessa tua explanação. Por um lado, os ônibus estão superlotados, e por outro, as pessoas estão abandonando o transporte em ônibus. Isso quer dizer que, além de não ter se expandido, o sistema também não evoluiu o suficiente para poder dar vazão à demanda, ainda que essa demanda se mantivesse. Não expandiu à altura da expansão da população. Por quê? Porque Curitiba acabou sendo uma cidade que privilegiou no planejamento urbano os carros, né, e não os ônibus. Paralisou no tempo. Não é? Como nós vimos, só veio a linha verde recentemente, nada mais. E veja quantas linhas marginais e quantas linhas paralelas às pistas de rolamento único dos ônibus que nós tivemos em Curitiba. Então, parece aparentemente uma contradição. O que ocorre é exatamente isso, porque em certos horários se retiram ônibus. Por quê? Para aumentar o lucro. Claro. É isso que está acontecendo. Não que não tenha um veículo suficiente. Tem que ter uma reserva mínima de 20%, por exemplo, num caso de emergência. Não se usa essa reserva nunca. Então, o que nós temos aí é uma compressão de passageiros para aumentar o lucro das empresas. Essa é a questão que hoje, nas gravações de programas noticiários, os passageiros mais reclamam. É uma aparente contradição, como você coloca. Sem dúvida. Você que está nos acompanhando, não saia daí. Já voltamos para mais um pouco sobre o transporte coletivo com Lafayette Neves. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MedDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse meddoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Estamos de volta conversando sobre transporte coletivo com Lafayette Neves. No primeiro bloco, Lafayette, nós vimos que, embora revolucionário quando foi concebido, o sistema de transporte de Curitiba já não atende suas finalidades. Quais são os principais problemas? O que precisa ser feito para que possamos ter um transporte que melhor atenda aos interesses dos trabalhadores curitibanos? E por que essas soluções não são adotadas? Olha, nós já discutimos no movimento sindical e popular, nas entidades ligadas à questão urbana, fizemos vários debates. Curitiba precisaria dar um passo adiante. Curitiba não pode mais permanecer uma capital que só tenha um modal de transporte. Isso no São Paulo, você tem metrô, trem urbano, ônibus, táxi e aplicativos. Curitiba é o monopólio do transporte coletivo. Do ônibus. Do ônibus, que a família Goulin ganhou a concessão do prefeito que foi Ney Braga. O Antônio Goulin ganhou essa concessão, ganhou numa licitação em 54. Nunca houve licitação. Nós brigamos, conseguimos o Ministério Público obrigasse uma licitação, que o Beto Richa não fez e deixou para o vice. E o vice fez uma licitação para não licitar. Porque uma das cláusulas da licitação era só pode ser
habilitar a disputar a licitação do transporte coletivo Curitiba a empresa que tiver 25 anos de experiência no modal de Curitiba. Riam, se quiser. Só Curitiba tinha esse modal. Só o Golim que pode. Só a família que já tinha. Então, essa cláusula de barreira impediu concorrência. Este é o problema central. Por que Curitiba parou no tempo? Porque o edital de licitação 2010, que sobejamente denunciado como fraudado, está em sob júdice no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Que não julga. que ainda não julgou, portanto, está em processo, tá? Pelas suspeitas que o GAECO descobriu nessa licitação e várias irregularidades que atingiram Guarapuava, Foz do Iguaçu, Paranaguá, foi um, onde o Golim tinha empresas, caíram todos, entendeu? Então, essa é a questão, Marcelo, central. Porque fizeram uma planilha de custos que torna a tarifa de Curitiba a primeira mais cara do Brasil, sendo que em 1994, nós estudamos isso, Curitiba era a 15ª tarifa mais cara do Brasil. Depois da licitação 2010, se torna a primeira mais cara do Brasil. Introduziram uma novidade absurda, que é a tarifa do usuário e a tarifa técnica, que é a do empresário. Então, não temos casos semelhantes. Água é uma tarifa, luz é uma tarifa, telefone é uma tarifa. Por que ônibus duas tarifas? Eles fizeram isso para poder assacar o poder público com os tais subsídios. Porque a tarifa técnica é R$ 6,87. Sim. E a tarifa que o usuário paga é R$ 5,50. Tudo isso é subsídio. E o prefeito Greca, não é, que sempre foi muito simpático a essas famílias tradicionais da cidade, nada fez para mudar isso. E é por isso que houve uma queda também de demanda. E houve uma queda na qualidade do serviço, consequentemente. Claro. Então, Curitiba deveria estar com um bonde elétrico, por exemplo, junto com o ônibus. Nós temos estrutura para isso. Estrutura viária. Projeto do metrô, edital. O metrô também, os empresários de transporte coletivo nunca aceitaram. O Jaime mesmo, né, que foi um grande arquiteto, realmente todo mundo sabe disso, não precisamos falar. Mas ele também fez, né, uma manifestação em artigo contra o metrô. Contra o metrô. Né, dizendo que é um custo muito elevado e que não compensava Curitiba pela população que tem ter metrô. O que não é verdade. Por quê? Claro. Porque você podia fazer um metrô da Fazenda Rio Grande a Colombo. Sem dúvida. E aí você pegava a metropolitana, entendeu? Então você tem quase 3,5 milhões na metropolitana. Sem dúvida. Entende? Então, qual era a questão? E a Dilma, a presidente Dilma, alocou 5 bilhões para estudar o projeto, né, para desenvolver o projeto. E não foi feito porque os empresários não deixam. O lobby dos empresários. Não, no Brasil todo não consegue porque tem outras forças que atuam e conseguem, né, impor, como é São Paulo, Belo Horizonte, Recife. Esses lugares não tem metrô. Porto Alegre. Todos estão. Por que em Curitiba não quis metrô? Mas essas outras cidades que você mencionou tem metrô? Tem metrô. Só Curitiba que não. Não. Cidades, eu diria, do porte de Curitiba mesmo. São Paulo, megalópole. Claro, claro. Mas pega Porto Alegre, pega Belo Horizonte, pega Recife, tem metrô. Quer dizer, então o que nós estamos assistindo? É o domínio absoluto de poucas famílias que nunca deixaram ter licitação. A licitação de 2010 foi uma licitação para não licitar. Claro. Essa é a realidade. E se esse contrato não for anulado judicialmente agora, nós nunca vamos ter modernização do centro de transporte coletivo. Vai ficar morrendo o que está. Quer dizer,
a minha pergunta, que é as coisas que precisam ser feitas, por que não são feitas, é porque não interessa a quem manda, que são os empresários. Porque o que eu entendi do que você falou, Lafayette, foi assim: em 1954, uma família ganhou de presente a concessão do transporte coletivo, e hoje, quase 70 anos depois, é a mesma família que ainda controla o transporte coletivo, por mais que tenha se dito, feito, pintado, bordado, licitado, entre aspas, continua a mesma família controlando o transporte. A mesma família, e fez um disfarce de licitação, criando 3 lotes. 1, o 2 e o 3. Só que nos 3 lotes a família está. É uma família grande que atua no Sim. Essa família Goulin estava nos 3 lotes. Só não estava no quarto, porque conseguimos barrar o quarto, que era a região metropolitana, que também atuam aí. Entenderam? Por quê? Porque a lei antimonopólio não deixa, né? Que tem essa família que domina. Mas então eles fizeram 3 lotes. Burlar. É uma forma de burlar a lei antimonopólio. Né? É uma forma de burlar a lei antimonopólio e continuaram mandando nos 3 lotes. Essa é uma questão que está juridicamente perfeita. Eu fico aqui pensando em esclarecer, talvez, para que a gente possa, já encerrando esse bloco, esclarecer que uma licitação que seja feita dentro das normas, não só legais, mas também morais, para efetivamente visar o interesse público, o edital de licitação traça obrigações para quem ganhar, obrigações que fazem com que o transporte ou qualquer outro setor do serviço público possa ter aquelas coisas que precisam ser feitas. Então, quem ganha a licitação está obrigado, por contrato, a fazer as melhorias que precisa. Mas se tudo é feito por baixo dos panos, evidentemente que essas coisas não acontecerão. Não saia daí, a gente já volta. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MidDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse middoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Voltamos para o último bloco deste episódio de 20 minutos com Marcelo Yugen, abrindo a palavra ao professor Lafayette Neves para suas considerações finais. Prezado Marcelo, prezados ouvintes que acompanham esse podcast, tenho, sim, novidades no front. Oba! Para o país. Felizmente. Porque com o novo governo volta-se agora aquela preocupação da tarifa zero, que começou com Erundina em São Paulo, quando prefeita, e ela mandou um projeto de lei instituindo a tarifa zero na capital paulista, e o lobby dos empresários derrotou a proposta de Erundina. Erundina não se cansou. Né? É uma guerreira. Essa mulher é admirável, realmente. A resistência dela, com a idade que tem, quase 90 anos, é de nos deixar perplexos. Ela levou para a Câmara Federal a sua proposta de tarifa zero, mas como que ela conseguiu aprovar na Câmara Federal? Nessa grave crise toda econômica que se arrasta desde 2008, que não se resolveu ainda, agravou cada vez mais o transporte público em todo o país. Ela, então, leva para o Congresso uma emenda constitucional, elevando o transporte para um bem social, incluindo na Constituição da República o artigo 6º, que o transporte coletivo passa a ser, hoje, ele é efetivamente constitucional e pode emplacar a tarifa zero. Ela conseguiu aprovar, foi inserido na Constituição. Foi inserido. É o artigo 6º da Constituição Federal, emenda Luiza Erundina. Pesquise aí, dê um Google, meu amigo.
Essa Luísa Erundina não é fácil, não é nada. Ela continua a luta. Então, agora pode-se incluir nos orçamentos da União dos Estados e Municípios recursos públicos para pagar a tarifa. Se o transporte público é hoje um bem social igual à educação e saúde, educação e saúde são bens públicos gratuitos. O transporte está no mesmo nível. Então, não tem mais nenhum prefeito que possa dizer que não pode fazer nada porque não havia legislação. Hoje tem, é constitucional. Então, nós vamos ter em São Paulo amanhã, já está na Comissão de Constituição e Justiça, não é, da Câmara Municipal de São Paulo, o projeto que o prefeito encaminha para que se estude a implantação da tarifa zero na capital paulista. Uau! Se São Paulo aprovar, vai ser rápido o Brasil aderir. E São Paulo vai implantar, porque há hoje, na verdade, um movimento nacional nesse sentido, porque o recurso público, ele na verdade, vai cobrir, não é, aquilo que o usuário tem que pagar. E o dinheiro do Vale do Transporte, os empresários vão ter que recorrer para os orçamentos, não é, para que seja um fundo. E aí completa-se esse fundo com dinheiro público, que na verdade são impostos dos cidadãos. E aí nós vamos ter a tarifa gratuita, que se chama tarifa zero. Tiram-se as catracas. Todos os cidadãos e todas as classes sociais podem deixar de usar ônibus, usar carro particular, poluir essa cidade, destruir o meio ambiente, e vai ser um motivo para ele usar o ônibus, porque ele desce, sobe e vem, entendeu? E não precisa ter mais catraca, não precisa ter pagamento em loco do uso desse sistema de transporte. Eu acho que isso é tão grande isso aí que a gente nem acredita que chegamos a isso. Verdade. Na capital, maior capital da América Latina, está discutindo na Comissão de Constituição e Justiça tarifa zero. E na região metropolitana de Curitiba, ouçam essa, já temos 3 municípios com tarifa zero. Opa! Temos Tijucas do Sul, temos aqui na 4 Barras, né? 4 Barras, Tijucas do Sul, e Araucária, na verdade, ela não chegou ainda a tarifa zero, mas a Araucária fez algo que só falta um pouquinho. O que a Araucária fez? Chamou os empresários, fez uma repactuação do contrato, revisou a planilha de custo e onde está o pulo do gato, onde os empresários metem a mão, porque eles calculam o custo. Ninguém mais controla isso. Entendeu? E eles, então, é que fazem o preço da tarifa. O município só baixa o decreto para que o povo pague. Agora não, agora é o município de Araucária que faz a tarifa. E eles já retiraram o tal item que mais pesa, que é o IPK, o Índice de Passageiro por Quilômetro. O que isso significa? Significa que quando cai o número de passageiros, a tarifa aumenta. Por quê? É o custo total dos gastos por ônibus rodado dividido pela quantidade de passageiros. Isso que era o elemento de maior roubo, porque ninguém tem o controle do número de passageiros, só os empresários. Tudo rege, pode ser fraudado. Entende? Eles não vão fraudar eles mesmos, portanto, eles vão ter esse controle. Então, a Araucária caiu de 4,50 para 1,70. Uau! Agora, esse ano. E só falta um pouquinho para a Araucária. Paranaguá já implantou, Matinhos já implantou. Tarifa zero. Tarifa zero. E no Brasil são 64 municípios que já implantaram tarifa zero. A tarifa zero está avançando. Esse é o grande ganho que nós vamos poder enfrentar os empresários. Que maravilha! Eu quero agradecer demais a presença do professor Lafayette aqui conosco hoje, porque nós aprendemos bastante. E aprendemos que devemos pressionar. Mais uma vez, estamos aí para pressionar, para conseguir, porque agora já se sabe não só que é possível na teoria, como também na prática, tantos municípios que já estão fazendo. Quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui e que está sempre com a gente. E, como sempre, né, dizer que nós temos prorrogação nas redes sociais. Participe, comente, sugira, critique, debata, venha com a gente nessa jornada aí.
E até o próximo. 20 minutos com o Marcelo Yugen. 20 minutos com Marcelo Yugen.